Abra a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 2. Atos, capítulo número 2, verso número 42. Enquanto você abre, há quem diga, querido, que Atos dos Apóstolos é um livro que ainda não terminou de ser escrito. Ou seja, embora você chegue a um final, a um número, quando você procurar lá na sua Bíblia, o capítulo número 28, há quem diga, e eu concordo com isso, que Atos não termina no capítulo 28. Atos continua sendo escrito todos os dias, através da vida dos discípulos de Jesus. Será que nós temos discípulos de Jesus aqui nessa noite? Amém? Glória a Deus, temos discípulos, aleluia. Querido, cuidado, discípulo não é simpatizante. Simpatizante é uma coisa, discípulo é outra completamente diferente. Nos tempos de Jesus, haviam os simpatizantes, havia a multidão que olhava Jesus de longe, às vezes se aproximava dele para viver um milagre, e quando recebia esse milagre, desaparecia no meio da multidão. Se alguém dissesse para eles: você conhece Jesus de Nazaré? Eles diziam: sim, conheço, me curou. Se alguém perguntasse para ele: você acredita em Jesus de Nazaré? Ele diria: claro que eu acredito, fui curado por ele. Entretanto, querido, ter sido curado por Jesus, ter tido um encontro pontual com Jesus, não nos transforma em discípulos. Para ser discípulo, precisa ter caminhada com Ele. Para ser discípulo, precisa entender que há um chamado dEle para conosco. E irmão, esse chamado custa. Ele custa. Ele custa o nosso esforço, ele custa a nossa dedicação, ele custa o nosso envolvimento, ele custa as nossas renúncias, mas ele custou muito mais para aquele que nos chama. Ele custou a vida do próprio Cristo. Então, mais uma vez, o livro de Atos dos Apóstolos ainda está sendo escrito pelos apóstolos de Jesus. Nós. Leia comigo lá, por favor, a partir do versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam, os que acreditavam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Inclusive vendiam as suas propriedades e bens e as distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias, vou repetir, todos os dias, eles continuavam a se reunir no pátio do templo. Todos os dias eles se reuniam no pátio do templo, partiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade em seus corações. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te glorificar e exaltar neste momento, Deus, e queremos nos apresentar diante de ti e pedir, Pai, fala conosco, meu Deus, nesta feita, Pai, através da Tua palavra, revela ao nosso coração, Senhor, aquilo que o Senhor já preparou de antemão. Nos toca, meu Deus, com a Tua graça, com o Teu poder, que o Teu Espírito Santo nos revele a palavra, meu Deus, e que possamos ser realmente tocados, impactados, e que possamos ainda compreender esta palavra, Pai, para vivenciarmos a Tua vontade. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e já agradecemos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, querido? Querido, Atos capítulo 2,
Olha, é um dos capítulos que eu particularmente mais gosto da palavra de Deus. Porque Atos capítulo 2 fala sobre o derramamento do Espírito Santo. Atos capítulo 2 fala sobre a presença de Deus através do Espírito dele, sendo derramado sobre todas as pessoas que buscavam esse Deus. O capítulo 2, ele avança, e aqui por volta do capítulo 40, até chegar ao 42, nós vamos ver algumas coisas muito interessantes, que mostram como era a igreja da palavra de Deus. Como era a igreja da palavra de Deus. Por que eu estou falando dessa maneira? Porque hoje, infelizmente, por conta daquilo que nós queremos, por conta daquilo que nós achamos, por conta daquilo que nós queremos que seja feito, infelizmente, muitos saíram da linha que se chama a palavra de Deus. Para muitos, querido, a igreja se transformou num shopping center, onde a pessoa vai para passear. Para muita gente, a igreja se tornou um shopping center, onde a pessoa coloca um salto tamanho 20, eu não sei se existe, e se você está usando não é para você, não é isso, não é isso, estou contextualizando para você entender. E a pessoa vai e coloca uma roupa extremamente colada no corpo, parece que ela foi empacotada ali naquela roupa, e ela vai, não, porque eu vou na igreja. Parece que o shopping center ou a igreja virou shopping center, irmão. Isso fica pior, porque a pessoa chega na igreja, aí ela não quer mais adorar a Deus, opa, mas eu vou à igreja para adorar a Deus juntamente com os meus irmãos. Então como é que eu posso não querer adorar a Deus, se eu vou na igreja para adorar? Sim, existem igrejas que não adoram mais a Deus, adoram a homens, adoram a pessoas, adoram a dons. Existem pessoas que não vêm mais à igreja para buscar a Deus, por incrível que pareça. Existe, mas existe, porque existe igreja entregando o fast food. Eu não quero mais orar, eu não quero mais jejuar, eu não quero mais adorar a Deus, mas eu quero, o que eu quero? Receber, eu quero bênção. Alguém não quer bênção aqui? Irmão, se você não quiser, me espera depois ali que eu vou ter que conversar com você, que tem alguma coisa meio estranha contigo. Quem é que não quer ser abençoado? Todos nós queremos ser abençoados, querido. Não há problema em querer ser abençoado. O problema é querer mais a bênção do que o abençoador. O problema é querer mais agradar o seu próprio umbigo do que agradar aquele que lhe criou e estabeleceu uma direção e um propósito para a sua vida. Esse é o problema. Porque a pessoa chega na igreja e ela fala, demora demais. O louvor cantou 5, 6, 7 músicas hoje. O pastor não para mais de falar no dízimo. E agora ele começou a pregar e meu Deus do céu, já é 8 horas e ele... Ai, meu irmão, você perdeu a bênção faz tempo. Faz conta aí comigo. 7 dias vezes 24 horas dá quantas horas por semana? Se eu não me falha a memória, mais de 19.000 horas. Você vem a este lugar, fica 2 horas. 2. E está pesado? Isso revela prioridade e entendimento. Então cuidado, não perca aquilo que Deus quer te dar, Ele quer te dar. Mas o seu coração precisa estar aberto para entender isso. Ah, pastor, mas eu vou lá em tal lugar que lá é 1 hora só. É fast food.
Fast food. Irmão, esta igreja não é uma igreja de fast food. Esta igreja é uma igreja que serve ao Senhor Jesus, prega a palavra, adora, ensina o caminho da bênção, ensina o caminho da prosperidade, cuida dos seus membros não somente no dia do culto, mas principalmente fora do culto. Não entendeu? Então você precisa entrar lá no grupo do WhatsApp. Nós temos um grupo de WhatsApp aqui da igreja, chamada Família Central Celular. Todos os dias, meu irmão, eu posto vídeo lá. Todos os dias eu entrego uma palavra de Deus lá. Em alguns dias eu oro lá por você. Todos os dias eu estou ensinando a palavra de Deus. Todos os dias estou mostrando o caminho, não que eu acho, mas que a palavra mostra. Você escolhe se quer ou não. Mas entenda que está sendo entregue isso a você, e quando isso acontece, é porque Deus já te pescou. Dá uma olhada para o teu irmão aí. Olhou bem para ele? Agora diga assim para ele: o Senhor já te fisgou. Ah, mas eu só venho de vez em quando. O Senhor já te fisgou. Mas a melhor parte é o que vem depois. Porque quando Ele fisga, querido, é porque a história está pronta para você. Quando Ele traz para perto, mesmo que você não concorde com o modus operandi, quando Ele traz você para perto, a história está preparada. E aí você vai determinar se você quer viver a história e vencer, ou se você vai ficar pulando de galho em galho, ponta em ponta, e depois dizendo que o problema é os outros. Deus já te pegou. Diga glória a Deus. O problema é se fosse o capiroto, né, irmão? Glória a Deus que Deus já nos pegou. Ele já nos alcançou. Mas às vezes a dura serviço, a dura serviço bloqueia o coração de receber aquilo que eu estou entregando aqui que não é meu. A dura serviço faz isso. O próprio Senhor diz isso. Homem de dura serviço, coração pesado, coração de pedra, entendimento amarrado. Esta igreja, agora estou me referindo a Atos capítulo 2, esta igreja, era uma igreja que vivenciou o poder de Deus, onde foram quebradas essas trancas e essas amarras, e eles entenderam, deixa para mim lá o 42 por favor, eles entenderam o que era ser igreja, irmão, e não somente ir à igreja. Deus está chamando você para ser igreja. Ser, preste atenção, perseveravam, eles continuavam naquilo que os apóstolos tinham ensinado. Sabe o que nós estamos fazendo aqui? Nada diferente daquilo que os apóstolos ensinaram. Sabe o que nós vamos fazer daqui a pouquinho aqui? Nada diferente daquilo que o apóstolo Paulo deixou escrito. Isso é ser igreja, perseverar na doutrina dos apóstolos, e não é só isso, na comunhão, estar junto. Meu irmão, não existe igreja separado, não existe igreja servindo a Deus em casa, não existe, irmão. Igreja é comunhão, igreja é comunidade. A comunidade se reúne, a comunidade se abraça, a comunidade se fortalece, mão na mão. Diga comigo, mão na mão. Mão na mão, não cai, irmão. Alguém vai te segurar. Mão na mão. Agora em casa, quem vai segurar você? Ah, tem uma pessoa lá, outro abismo. Cuidado com as amizades. Cuidado com as influências. Um abismo chama outro abismo. Um rebelde chama outro rebelde.
Um murmurador chama outro murmurador. Cuidado. E aí você acha que é essa pessoa que vai te segurar? Estar envolvido e ser igreja nos sustenta, nos mantém em pé, mesmo quando nós não queremos ficar em pé, porque aqui você ouve não o que você gosta de ouvir, mas você ouve o que Deus manda eu falar. Não é assim? É assim que funciona. E Atos entendeu, e caminhava em comunhão, e que mais? Partia o pão. O que é partir o pão? Auxiliar os demais nas dificuldades, ajudar aquele que precisa de ajuda, sentar à mesa junto, desfrutar também no momento oportuno, um momento de gratidão, um momento de louvor. Há uma simbologia muito forte na mesa, assentar à mesa, conversar, falar, ouvir, sorrir, brincar. Mesa, comunhão, partir do pão. Parou aí? Esse verso ainda termina dizendo, nas orações. É por isso, querido, que lá nos nossos grupos, quando acontece alguma coisa, nós precisamos que você coloque lá qual é o pedido de oração que você quer. Porque é toda a igreja orando por você, irmão. Pastor, eu tenho vergonha e eu não gostaria de expor. Não tem problema. Eu não estou dizendo que você precisa contar o detalhe do detalhe do detalhe. Não, querido. Não precisa fazer assim. Para a igreja, ali no grupo, não há essa necessidade. Agora, se você quiser falar comigo, com a pastora, com os líderes, ou com o seu líder de célula, aí você pode abrir. Mas lá no grupo de orações, basta você dizer, peço orações pela minha vida profissional. Pronto, irmão. Peço oração pela minha vida conjugal, minha família. Peço oração pela minha saúde física. Peço oração pela minha saúde emocional. Peço oração pela saúde emocional de alguém. E assim sucessivamente. Então, ser igreja vai além de estar aqui 2 horas por semana. Ser igreja vai muito além disso, querido. E Deus nos chama para ser esta igreja, uma igreja com propósito, uma igreja que faz movimento, mas que tem direção. Porque só movimento não vai levar a lugar algum, querido. Igrejas que fazem só movimento geram apenas apresentações. Hoje eu vou em tal lugar porque vai estar o fulano de tal. Hoje eu vou lá em tal lugar porque vai estar a fulana de tal lá na outra. Agora eu vou estar lá então, porque vai estar o grupo tal. Aí eu pergunto para você, qual a diferença do mundo para isso? Nenhum. Entende? Deus chama para ser corpo. Deus chama para segurar nas mãos. Deus chama para adorar a Ele, para servir aos irmãos e ser servido pelos irmãos, quando toda a igreja na verdade serve ao Senhor. Cuidado. Igreja não é shopping. Igreja não é palco de show. Igreja não é lugar de autoajuda. Igreja não é lugar aonde a gente vai, não é um mercado da bênção, como brinquei esses dias, né? Só nesse culto, só nesse domingo, não perca, 3 bênçãos por uma cruz. Não perca, só nesse. Irmão, pelo amor de Deus, olha o que fizeram com o evangelho, olha o que fizeram com a palavra de Deus, irmão. Deus quer e vai nos abençoar. Mas quando eu acho que a bênção e que a minha necessidade é maior que o Deus que eu sirvo, eu não entendi nada então. Eu estou muito equivocado com a minha fé. Porque eu sirvo para fazer a vontade daquele que me criou, não a minha vontade. Eu sirvo para adorar aquele que me gerou e não adorar a minha própria vontade.
Eu sirvo e vivo todos os dias da minha vida para cumprir o plano e o propósito que Ele estabeleceu, não que eu estabeleci. Senhorio de Cristo sobre nós. Senhorio. Então cuidado, não perca isso, meu irmão, porque você vai se confundir. E aí eu quero tratar aqui rapidinho com você 3 pontos. Pastor, qual é o tema da palavra de hoje? Uma igreja que avança. Irmão, esta igreja é uma igreja que está avançando. Escreveu uma igreja que avança? Aí você coloca 2 pontinhos. Identidade, vírgula, missão, vírgula, aliança, ponto. Vamos lá? Ao primeiro ponto dessa noite. Diga glória a Deus. Uma igreja que avança, ela faz discípulos. O que é isso? Missão. Uma igreja, querido, que não tem missão, meu irmão, não tem razão de existir. Você precisa ser a igreja que cumpre a missão de Deus. E eu entendo muito claro o que diz em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, com todas as letras Jesus diz, ide fazei discípulos. Ele não diz assim, ide fazei simpatizantes. Ele é claro, ele diz, ide fazei discípulos. Mas aí eu pergunto a você, para fazer discípulo, nós conseguiremos fazer isso, se por algum motivo formos simpatizantes? O que você acha? Pode um simpatizante gerar um discípulo? Biblicamente não, porque a palavra diz que cada espécie gerará a sua espécie. Isso é mais profundo do que parece. Um coração rebelde gerará corações rebeldes. Um coração murmurador gerará corações murmuradores. Um coração que não libera perdão gerará corações que não liberam perdão. Por isso a Bíblia diz, o fruto nunca cai muito longe do pé. Portanto, para produzir um discípulo, nós precisamos ser discípulos. Para ser discípulo, nós precisamos entender essa ordem clara de Jesus. Ide, fazei discípulos. E esse ide parece tão difícil. Esse ide parece que está falando de nações. Aí é um outro ide. Mas existe um ide dentro da sua casa. Existe um ide dentro da sua família. Existe um ide dentro da sua empresa. Existe um ide na sua vizinhança. Existe um ide lá no grupo da pescaria. Existe um ide no grupo do futebol. Existe um ide no grupo que você pensou. Existe um ide. Existe. É ali, querido, que você vai colocar em ação isso. É preciso entender que Deus te chamou, e que você está caminhando porque você é discípulo de Cristo, e discípulo forma discípulo, diga amém. Discípulo forma discípulo. Deus te chama para compreender isso, querido, para gerar esse envolvimento, para você avançar transformando vidas. O que tem a ver transformar a vida com gerar discípulo? Vou responder já para você. Pessoas que vêm à igreja, recebem a bênção e vão-se embora e nunca mais aparecem. A vida dela não é transformada. Ela recebeu a bênção, ela recebeu o presentinho, ela recebeu um bônus do papai, mas ela não tem a sua vida transformada.
A vida transformada se dá a partir da caminhada como discípulo. A vida caminhada, aliás, a caminhada vai produzir esta mudança na vida. De vir quando não se quer vir. Estou cansado hoje, eu queria ficar dormindo em casa, mas eu vou. Estou lá na praia andando com meu pezão na areia. Que vontade de ficar aqui, embora só amanhã cedo. Mas eu preciso ir, porque eu tenho um encontro com o meu Senhor e com os meus irmãos. Eu estou querendo jogar futebol no dia da célula. São apenas exemplos. Não vou, eu vou para a célula. A caminhada de discípulo vai gerar renúncia da sua parte. Senão não é discípulo, irmão. Se não é simpatizante. Se você não está renunciando nada na sua vida, abra o zóio. Diga para o teu irmão, zoião. Se você não está renunciando nada, abra o olho, irmão. Porque tem algo muito errado. Viver com Cristo é renunciar à nossa vontade. E aí a palavra está sendo pregada aos quatro cantos por aí dizendo o contrário. Aonde? A Bíblia não mudou. Aquele que quiser vir após mim, discipulado. Discípulo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Diga não para a sua vontade, para o seu achismo, para a sua convicção. Tome a sua cruz. Siga-me. Parece que dói, né? Quando a gente ouve isso. Mas essa palavra é libertadora, querido. Ela não é uma palavra para doer. Ela é uma palavra para libertar dos falsos entendimentos, das falsas convicções que nós temos, e que nos mantém aprisionados naquele ciclo que nunca rompe. Não rompe por quê? Porque você não entende. Então Deus trouxe você aqui, para mostrar para você, que precisa caminhar com Ele, para viver mudança e transformação de vida. Agora eu pergunto, será que o Senhor precisa de nós? Você acha que o Senhor precisa de nós? Não. Não. Mas por amor Ele nos criou. Então nós não temos vida sem Ele. E quanto tempo ainda vamos continuar refutando esse chamado? E dizendo, não, isso não é comigo. Não, isso não é problema meu. Não, isso aqui é com a líder de célula, ela que se vire. Não, eu não vou convidar ninguém para ir na célula. Não, eu já convidei, é difícil. Até quando você vai se enganar, irmão? Até quando? Porque você está aqui hoje porque alguém não desistiu de você. Então o mínimo que se espera é que você não desista das pessoas, porque elas não desistiram de você, querido. Cuidado, cuidado, meu irmão. O evangelho está uma coisa muito estranha por aí. Vai viver, vai. Tempo de descanso é importante a todos nós. Momento de comunhão familiar é indispensável a todos nós. Não há problema. O problema, querido, é quando a gente quer morar nas férias, como eu já disse outras vezes aqui. O problema é quando a gente quer viver eternamente nas férias, porque daí a gente não quer trabalhar. Sim, mas daí vai viver como? A gente não quer produzir nem para o patrão e nem para o patrão celestial. Férias são períodos, épocas, estações. Estações. Então não fique parado na mesma estação de sempre. Avance, muda isso, vira essa chave, olha para frente, se envolve, volta filho, volta. É hoje é dia de Santa Ceia. Eu não sei onde você parou, em que momento você parou, mas eu sei que para Deus isso não importa. A porta está aberta para você.
para você voltar a abrir a sua casa da forma que deveria, para você poder continuar avançando, aprendendo, entendendo, se desenvolvendo como deveria, e não apenas viver de lampejos. É uma vida na presença dEle. Então olha para isso e busque vivenciar isso. Segundo ponto, uma igreja que avança vive uma aliança de pertencimento. Passa lá no 43. Glória a Jesus. Em toda a alma havia temor. Presta atenção. Na igreja, eles entendiam o que eles faziam lá. Eles temiam ao Senhor. Você teme ao Senhor? Você tem medo do Senhor ou você leve a vida meio... Você teme ao Senhor? Cuidado. Ah, mas Deus é Pai. Mas é justiça também. Você tem temor pelo Senhor? Você realmente tem temor? O seu comportamento em relação ao que Deus te deu como chamado, está ligado a temor mesmo? Quando você abre a sua casa para receber uma célula, você realmente tem feito aquilo como quem teme o Deus que abriu aquela casa? Quando você lidera aquela célula, você lidera realmente com temor de alguém que te ungiu como líder? Quando você vai participar daquela célula, você vai com esse entendimento de que Deus te colocou ali? Ou você faz por fazer? Ou vive por viver? Cuidado, porque o piloto automático é muito fácil de apertar o botão. Pap, pap, pap. Mas o piloto automático vai nos manter preso aqui, ó, no ciclo. Não rompe, não avança. Não avança. É preciso temer ao Senhor. Eles temiam, e olha que coisa linda, por eles temer a Deus, e unidos no mesmo coração, o Senhor fazia maravilhas pela vida deles. Deus tem feito milagres através da sua vida? Deus tem feito milagres através de você? Porque se não está acontecendo isso, é melhor você prestar atenção. Deus tem feito sinais através de você? Quando você ora por alguém, você tem visto Deus se manifestar ali sobre aquela necessidade? Digo mais, as pessoas têm procurado você para pedir orações? O temor e o pertencimento vai gerar o milagre. Estar unido no corpo de Cristo vai gerar o milagre sobre você. Porque quando você orar, querido, não é você que ora, é toda a igreja orando através de você. Diga glória a Deus. Não entendeu? Quando você se levantar lá na sua casa e orar pelos seus, não é você, é a igreja orando com você, é o pastor, é a pastora, é o superintendente, o pessoal está todo junto orando com você. Por quê? Porque é uma só fé, um só temor a Deus. Então Deus responde. E aí? Será que você está tão alinhado como você pensava que estava? É noite de alinhamento, é noite de Santa Ceia, de sentar à mesa do Pai, se fortalecer nele. Mas não há como sentar na mesa do Pai, se não entender o que significa caminhar com Ele. Versículo 44 diz: todos os que criam, todos os que acreditavam, estavam juntos e tinham tudo em comum. E aí eu pergunto, isso está de acordo com aqueles que dizem que serve Deus em casa? Eles estavam juntos.
Estar na igreja, querido, não era um evento. Estar na igreja era uma família. Pertencer, ser igreja, é ser uma família de Deus. Pertencer é ter compromisso, é se envolver e é se responsabilizar. É passar ali na frente, perceber alguma coisa estranha, ir lá nos WhatsApps e mandar lá: pessoal, está acontecendo alguma coisa lá na igreja, hein? Tem alguma coisa estranha lá. Isso é pertencer, querido. Isso é ser responsável. Isso é ser igreja. É entrar no estacionamento ali e dizer: pastor, o mato cresceu aqui, semana que vem vamos cortar, eu ajudo. Isso é ser igreja. Ser igreja. Pastor, eu tenho uma ideia, podemos fazer assim, pastora. Ser igreja. Nós estamos aqui para ser igreja, querido. Ser. Então não olhe para a igreja como se você estivesse fora dela, e como se você fosse um consumidor. Ô Senhor, hoje o Senhor está pegando, hein? Vou falar. Não olhe para a igreja como se você fosse um consumidor. O que é um consumidor? Deixa eu ver se ele é bom. Deixa eu ver se eu gosto do louvor. Deixa eu ver se a palavra me agrada. Isso é consumidor, irmão. Quando você vai lá na panificadora dos docinhos lá, deixa eu experimentar esse docinho aqui. Não gostei. Vamos mudar de panificadora. Essa aqui, não gostei do doce. Consumidor. Irmão, igreja não é negócio. É casa de Deus. Lugar de adoração, lugar de empreender e aplicar a sua vida, lugar de buscar a presença de Deus, lugar de ser confrontado, cuidado, amado, lugar de andar junto. Os filhos não são consumidores da casa do pai. Filho é herdeiro da casa do pai, não consumidor. Ah, não, mas aqui, lá. Irmão, cada um com as suas escolhas, mas nunca foi sobre ser cliente, nunca, sempre foi sobre ser filho, e continuar sendo filho no lugar aonde Deus nos colocou para si. Você tem alguma dúvida ainda? Você acha que é coincidência num culto de Santa Ceia você está aqui? Não existe coincidência no reino de Deus. Ele conduz, Ele traz. Então, meu irmão, é preciso entender o que é pertencer, estar sobre uma cobertura, estar sobre uma aliança, porque isso gera crescimento sobre você, gera crescimento sobre todos nós, e ainda gera permanência. Por quê? Porque a igreja não é formada por consumidores, mas com pessoas comprometidas com o corpo de Cristo e com a vontade de Deus. Você pode dizer amém? Terceiro e último, uma igreja que avança é cheia da presença de Deus. Atos capítulo 1, versículo 8. Oh Jesus, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Querido, igreja não avança só com estratégia. A igreja não vai conseguir avançar somente com estratégias humanas. A igreja avança com a presença de Deus. Deus precisa estar na igreja, senão não há por que estarmos aqui. Deus precisa estar falando com você agora, senão não há por que estar aqui. O crescimento se dá pela presença, pela palavra de Deus. Não adianta, querido, ter estrutura, mas não ter vida. Não adianta. Ontem mesmo alguém me contava sobre uma situação que viveu. Foi a um outro lugar, chegou lá, um lugar enorme, gigantesco, tudo lindo, telão de LED. Não que eu não queira, irmão, eu quero. E se Deus quiser para nós, nós teremos. Mas que nós nunca percamos a essência
de ser família. E então a pessoa foi, e telão de LED, e super louvor. E aí a pessoa entrou quieta, calada, não conversou com ninguém, não conheceu ninguém, não se fez conhecido por ninguém, e saiu daquele lugar exatamente da mesma forma que entrou. No dito português, entrou quieto e saiu calado. Como é que foi o culto? Ah, estava uma benção. E como é que está? Você está aplicando? Você lembra a palavra? Não. Era aquela, mas era uma benção. Era aquela, mas era uma benção. Mas o louvor era bom. A música estava... qual louvor cantou que você gosta? Eu sou meio ruim para música. Estamos às vezes fora de propósito, irmão. Por isso, precisamos estar unidos. Por isso, precisamos ter líderes de célula sobre nós. Por isso, precisamos estar envolvidos em grupos das nossas células. Por quê? Porque a palavra que é pregada aqui vai ser trazida lá no momento seu, da sua célula, no seu dia a dia. Não de uma forma, pega quem quer. Isso é gerar discípulo. E Jesus quer gerar um discípulo em você. É assim que funciona. Essa é a igreja de Jesus. A que toca a vida das pessoas, muda essas vidas, e estas vidas alcançam outras vidas. Aonde há a presença de Deus, os milagres acontecem. Aonde há a presença de Deus, as vidas são restauradas. Como é que você era quando você chegou aqui? Às vezes a gente não olha, né? E não vê o que Deus já fez. Quem você era quando você chegou aqui? O Senhor tem mudado as nossas histórias, dia a dia. O Senhor tem impactado as nossas vidas. Quantos impossíveis aos nossos olhos se tornaram possíveis diante da ação dEle. Olha a mudança que aconteceu, querido, como igreja. Só Deus, irmão, para fazer uma coisa dessa. Olha a mudança que Ele está fazendo em você, só Ele para fazer. Talvez você disse, eu nunca vou pôr o pé numa igreja de crente. Eu disse isso um dia. Olha o que aconteceu. Nunca vou. Olha o que aconteceu, irmão. Talvez você tenha dito isso em algum momento da sua vida, mas Deus tem tratado você e moldado a cada dia. Mas não perca a sua conexão com o corpo que você faz parte, irmão. Porque membro afastado do corpo perde força. Membro afastado do corpo perde força. E tem uma parte mais dolorosa ainda. Você sabia que o corpo sem um membro continua sendo corpo? Corpo sem um membro continua sendo corpo. Mas membro sem corpo nunca será corpo. Forte. Cuidado. Continue sendo corpo. Continue se envolvendo. Continue segurando na mão de alguém. Porque você segura e é seguro. Continue fazendo isso. Porque o Senhor te escolheu. Ele te chamou. E dessa maneira nós prosseguimos avançando. Como diz lá no livro de Zacarias capítulo 4, versículo 6. Não é por força nem violência, mas é pelo Espírito de Deus que nós avançamos. É pelo Espírito de Deus que nós entendemos melhor a Escritura. É pelo Espírito de Deus que nós abrimos a casa, que nós nos tornamos líderes, que nós convidamos pessoas, que nós levamos elas para o encontro de vencedores. É pelo Espírito de Deus que tudo isso acontece. Então, querido, nessa noite, essa é a palavra de Deus para nós. Somos uma igreja chamada por Ele.
E Ele está tratando conosco os 3 pontos: ter identidade, saber quem somos, saber quem Ele é, termos uma missão: ide e fazei discípulos, estarmos ligados a uma mesa, aliança. Eu sou por você, você é por mim. Pastor, parece que eu ainda estou meio fora disso. Então vem mais perto. Vem mais perto. Não faça o caminho oposto. Não vá longe. Não vá se desligando, querido. Porque nós também precisamos respeitar algo chamado decisão. Se você decide ir para longe, nós não podemos revogar a sua decisão. Mas irmão, não vá. Porque você, infelizmente, vai vivenciar a consequência disso. Deus tem um chamado para você. E ele é irrevogável. Irrevogável. Quem você está discipulando nesse momento? Essa é a pergunta final dessa noite. Quem você está discipulando? Não é quantos você está. Não é sobre quantidade. Não é. É quem. Você está cuidando de quem? Você está ajudando a cuidar de quem? Você está discipulando quem? Você está segurando na mão de quem? Quem? Quando nós dizemos, juntos somos mais fortes, a frase é linda. Mas não há como estar juntos se não estivermos de mãos dadas. Não há como estarmos juntos se você não estiver aqui no aprisco debaixo da autoridade espiritual. Não há como estar junto se você não está numa célula. Não há como estar junto se você não nos acompanha nos trabalhos que nós fazemos fora do horário de culto. Porque nós queremos ser igreja, somos igreja. Então, Deus está te alertando e chamando você de volta. Esteja você no nível em que estiver. Vem mais perto. Vem mais perto do seu pastor. Vem mais perto do seu líder de célula. Venha mais perto da sua pastora. Venha mais perto do seu líder de departamento. Se apresente para ele, diga, olha, eu posso te ajudar? Venha. Ah, pastor, mas eu já trabalho muito no mundo. Pois é, exatamente isso. Será que não tem nadinha que você possa fazer para aquele que vai lhe dar a vida eterna? Prioridades. Prioridades. Prioridades definem seu futuro, irmão. São as prioridades. Se eu pudesse, eu tirava uma fotinho aqui de vocês agora. Porque parece que o papai bateu, mas papai não bateu. Pelo contrário. Essa palavra, ela traz reflexão. Porque servir a Jesus é ter uma vida de reflexões e mudanças. Porque senão, por que você serviria a Jesus? Por quê? Por que você o serviria? Por que você entregaria a vida para Ele? Servir a Cristo é entender o que Ele fez e faz todos os dias. E por conta disso, buscar ser pessoas melhores todos os dias. Um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um patrão melhor, um empregado melhor, um pastor melhor, um marido melhor, uma esposa melhor. É sobre isso. É sobre isso. Quando você entende isso, não há peso. Há prazer em viver o que Deus tem para nós. Há satisfação em ouvir uma palavra como essa, onde Ele direciona. É isso. Porque Ele se importa conosco. Se Ele não se importasse,
continuaremos ouvindo as mesmas coisas a vida toda sem romper com ciclos. Você quer ser melhor? Melhor que você mesmo, claro. Não é em relação ao seu irmão, é você. Você quer ser alguém melhor? Você quer de verdade ser alguém mais parecido com Jesus? Ter uma vida mais relevante? Cuidar, ajudar a cuidar, ser cuidado, amar, ser amado. Então você tem que decidir isso e manter a sua decisão todos os dias da sua vida. Amém? Se coloque em pé, por favor.